dizer, a Engrácia acho que já não está, não está. Não, está a entrar, está a ou- entrar. Está a entrar. não é? Sim. Ok, então vamos esperar, que é para não passar essa informação, já que estamos no último bloco, já terminamos aqui nas perguntas. Penso que ela já está. Ok, Engrácia. Ok. Então, estava a dar sequência. Estava a dizer que o caminho que uma microempresa percorre não é o mesmo caminho que a startup percorre. A startup ela tem o período de Lean Startup, aprendizado da startup, que vai de 6 a 1 ano e meio. E essa parte de Lean Startup é a parte inicial, que ela vai amadurecer a ideia. Após passado 1 ano ou 18 meses, a startup obrigatoriamente tem que entrar no seu período de atividade. O período de atividade vai desde o 18º mês ao 3º ano, a startup tem que vender serviços. Depois de vender serviços, tem um período de escalabilidade que vai de 3, 5 anos. Que vai desde o 3º ano ao 5º ano. A startup tem que atingir a meta. Depois de atingir aquela meta do período que vai de 5 a 10 anos, a startup precisa evoluir para uma empresa. Então, os pressupostos que a startup acompanha são totalmente diferentes das empresas, pelo ponto de vista que a Tradicionais. startup ser muito voltada à tecnologia. Exato. E as empresas não têm uma sede física, já o oposto das empresas tradicionais. E também Esses são os diferenciais. Vêm os pagamentos de impostos para as empresas tradicionais, as startups não precisam preocupar-se com isso porque têm uma legislação diferente e ali é onde entra, né, a parte interessante das startups. Perfeito. Exato. Não sei Aquelas se em Engrácia... vinculadas com o IVA. Exato. Engrácia, não sei se conseguiu perceber. Pode ativar o áudio para poder responder, por favor? Engrácia. Bem, parece que a Engrácia não está. Não, ela está. De certeza que deve estar a ativar o seu microfone. Mas não faz mal. Enquanto ela ativa, não sei se há mais alguma pergunta, não sei, participantes, não sei se há mais alguma pergunta. Não sei. Penso... Há alguém que tem alguma dúvida, alguma... Alice levantou a mão. Alice, sim, pode apresentar a sua questão, por favor. Alice? Alice, pode, por favor? Tem a palavra. O microfone da Alice. Ouvir? Sim. Engrácia, Alice, pode manter o microfone ligado. Engrácia, conseguiu perceber o que o engenheiro explicou? Eu consegui, mas tenho, fruto dessa explicação, surge outra questão. Exato. Neste caso, esta startup desenvolva-se até chegar à fase de ser considerada uma empresa, ela deve ser automaticamente uma startup? Bem, quando já as características, por exemplo, as startups elas são caracterizadas por um número limitado de pessoas. Quando a startup supera 10 pessoas, supera 50 pessoas, então ela automaticamente é considerada como uma empresa. A partir do momento que ela se torna escalável, que ela vai se difundir internacionalmente, vai levar os seus serviços, então automaticamente ela deixa de ser startup e evolui para uma empresa, porque a tipologia de construção, sendo startup, que de startup significa início rápido. Se ela começou rapidamente, não é com alguma ideia, e depois ela já escalava, a ideia é replicada, então ela pode se converter em uma empresa, uma corporação. Exato, e ali já está, ali consegue tratar os seus documentos e pagar o que deve ser pago segundo aquilo que as empresas tradicionais pagam, certo? Obrigatoriamente tem que se converter em uma empresa e deve levar a documentação a formalizar como empresa, Exato. não como startup. Nesse caso, ela já pode ser detentora da marca do seu produto, já não precisa terciarizar. Exatamente. Engrácia, deu para perceber? Deu sim. Muito obrigada, engenheiro Bastos. Consegui perceber, sim. Perfeito. Alice. Boa noite, Délcio. Boa noite, engenheiro Antônio Roberto. Boa noite. Alberto. Eu tenho uma questão. Tá bom, pode contar. Sendo que a startup é um modelo de negócios, eu quero saber se o local específico para o seu desenvolvimento ou desde o momento em que ela é criada, simplesmente, ou seja, aquele
Um momento só. Alice, criada desculpa. é o seu Alice, local específico desculpa. de desenvolvimento. Pode só baixar um pouquinho o áudio do seu receptor para podermos ouvir e voltar a repetir a pergunta? Está melhor assim? Ok, está melhor agora, assim. Sim. Ok. Eu quero saber, por exemplo, o startup é um modelo de negócios, certo? Certo. Certo. Eu quero saber, do momento, ou seja, se há um local específico para a sua criação ou desde o momento em que ela é criada, ela praticamente passa a ser desenvolvida. Bem, no momento da criação da startup, a startup no momento ela acontece meramente como uma ideia imaginária subjetiva. Neste caso, o momento de criação da startup parte por uma ideia. Nesse caso, significa dizer que os autores da startup vão ao concurso, vão à formação. Por exemplo, eu para credenciar a minha incubadora, eu tive que passar por estou a passar por um processo de licenciação. Neste caso, precisa passar formação, precisa apresentar ao público, precisa se mostrar, precisa divulgar. Na verdade, os primeiros 18 meses de Lean Startup vai-se trabalhar sem ganho nenhum, mas precisa ser conhecida. O produto precisa ser conhecido, precisa ser aceito, porque eu posso apresentar uma ideia, uma proposta de valor, um problema. Se a sociedade não apresentar, a startup morre ao início. E só para aproveitar aqui a brecha do engenheiro também para aqui para a pergunta da Alice e obviamente também das várias perguntas que a Engrácia aqui apresentou, aquilo que acabou de dizer relativamente ao crescimento e ao tempo de vida útil de uma startup, só para é aqui onde entra também uma diferença rígida de uma startup e uma empresa, é que aqui como é um modelo de negócio, elas morrendo ou não, as pessoas não conhecem, não vão conhecê-la como uma empresa. Então facilmente elas aparecem e também facilmente podem desaparecer. Será que é isso também aqui, engenheiro Alberto? Precisamente, por isso é que a startup está completamente vinculada à inovação. Porque se esse modelo de negócio morre, significa dizer, o CEO, no caso, o autor da startup, não conseguiu estudar o mercado, falhou, então ele deve voltar no passo inicial. Nesse caso, ele tem que voltar a estudar o problema, passar por todas aquelas etapas de formação, credenciação, e depois apresentar a mesma proposta de valor assim, de modo a ser aceite. Quer dizer que o processo de criação de startup tende a ser mais difícil que o processo de criação de uma microempresa. O processo de criação de uma microempresa só precisa ter um capital inicial, ter a constituição da empresa, ter o objetivo da tua empresa, missão, visão, valor, e acabou. Startup não se resume só apenas em missão, visão, valor, capital inicial. Não. Startup ela leva um certo período, quer dizer, o período de treinamento startup é muito rígido, significa dizer que um CEO da startup tem que ser uma pessoa muito coordenada, tem que ser uma pessoa muito persistente, tem que ser teimoso. Além de teimoso não no sentido de resistir na ideia, mas no sentido de persistir, no sentido que cada fracasso leva ao sucesso. Perfeito. Alice, conseguiu perceber o esclarecimento aqui apresentado pelo meu convidado? Sim, consegui perceber. Bem claro mesmo? Bem claro, sim. Bem perfeito. Claro. Há mais alguma questão para os demais participantes? Há mais alguma questão? Bom, penso que... sim. Sim? O engenheiro Antônio falou também do home office. E há aqui uma pergunta algo que eu quero saber. Disponha, por favor. Vendo que o home office é aquela que permite que a pessoa possa trabalhar em casa. Consigo ouvir muito mal. Não, ouço muito mal. Agora ouço está com mais problema técnico. Melhor? Alô? Não, se calhar há apenas alguma latência na comunicação dela. Se calhar deve ser algum... Tenta, pelo menos que nós vamos tentar, eu vou tentar fazer um esforço para poder lá ouvir. Alice, continua, por favor, prossiga.
Sim, o engenheiro consegue ouvir? Sim, sim, conseguimos ouvir, Agora sim. 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 Eu quero saber acerca do home office. Em que Ok. momento ela pode permitir que os outros usuários tenham acesso às suas informações? O home office, ok. Na verdade, home office é uma filosofia, é uma metodologia, não exatamente uma plataforma. É assim, nós podemos utilizar diversos meios à nossa disposição na web. Estamos a falar desde Facebook, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, e-mails, ou websites, por aí em diante. Quer dizer, na verdade, o que acontece? Ao invés, se fosse numa empresa física, eu como diretor te solicito um documento. O que é que tu fazes? Fazes o documento, imprimes e vais entregar ao diretor, o ofício, depois tem que ir à reunião. Por exemplo, a videoconferência, o stream, são ferramentas de produtividade em home office. O que fala são as ferramentas de produtividade, nesse caso. Dependendo do serviço que vais prestar, vais utilizar a ferramenta certa. Além das ferramentas, existem algumas ferramentas que lhe auxiliam na execução do mesmo serviço. Essas ferramentas estão disponíveis online e muitas vezes são free, não pagas nada. Por exemplo, o Gmail é uma ferramenta free, a Hotmail é uma ferramenta free. Toda a comunicação credenciada ou toda a comunicação séria será feita pelo Gmail. Podemos utilizar, por exemplo, se calhar o Cloud da empresa, ou, por exemplo, usar o Megastore ou qualquer outra característica para poder aceder ou mandar ficheiros grandes. Podemos utilizar todo o serviço da rede disponível para trazer informação. Importante para fazer o trabalho de home office é uma coisa, um computador e internet, tanto no lado da empresa, tanto do lado do trabalhador. Se o trabalhador põe essas condições e a empresa decide que não há problema, que o importante é fazer o trabalho em tempo, não precisa necessariamente estar fisicamente, então é condição necessária sine qua non para começar o home office. Por exemplo, vamos assim dizer, um gestor de uma empresa pode utilizar home office. Ele pode utilizar, por exemplo, o acesso às câmeras de vigilância para controlar o espaço físico. Ele pode utilizar, por exemplo, o serviço de videoconferência para marcar, agendar reuniões, discutir, fazer brainstorming. Ele pode utilizar as ferramentas do Google para poder lidar com o cliente, lidar com responsáveis da empresa, enfim. Na verdade, home office se refere em trabalhar com ferramentas de produtividade online. Perfeito. Alice, conseguiu perceber o esclarecimento aqui apresentado pelo meu convidado? Consegui sim, consegui perceber dele que eu consegui. Perfeito. Há mais alguma intervenção? Alguém tem mais alguma dúvida, ou alguma pergunta ou alguma participação? Não, do meu lado é tudo e desde já está a ser muito interessante até agora e espero que haja mais. Certo. Penso que já não há mais Obrigado. intervenções, porque senão deviam ter levantado a mão. Então, chegamos ao fim de mais um café. Esse é o nosso Café IT, é o nosso terceiro episódio do Café IT. Isso é um bootcamp num formato diferente. Também aqui agradecer às empresas que trabalham conosco, a Tramp, a FCW, a Sysfactor, e aqui a empresa aqui, a incubadora do meu convidado, Antônio Alberto. Já agora, para quem tem alguma dúvida sobre startup, poderá contactar o Antônio Alberto, isso a partir do café ou a partir do chat, enquanto estamos online. Então, também agradeço a todos que estão a participar, mas antes acho que a Engrácia tem aqui a mão levantada. Eu vou dar apenas um minuto à Engrácia para então nos despedirmos, porque temos de nos preparar, porque no dia 15 temos mais um café com um tema interessante com o engenheiro Nakasone sobre segurança, isso em software. Engrácia, dar-lhe um minuto para apresentar a sua dúvida, porque já estamos mesmo no fim, já estamos a correr contra o tempo. Engrácia? Sim. Queria apenas parabenizar pela ideia, não é, desse Café IT. Conseguimos aproveitar o máximo, não é? E comunicações como essas têm sido poucas e pouca gente conhece
o que é de facto uma startup, então isso Exato. contribuiu bastante com o Perfeito. conhecimento individual. Então, queria dar os parabéns e dar a força para que continuem com experiências como essa. E que Nós mais agradecemos. temas possam surgir. Certo. Não, vamos ter. Nós, na verdade, esse é o terceiro episódio. Nós começamos recentemente com o Café Haiti e vamos ter uma série de cafés, uma série de episódios relativamente ao Café Haiti. No entanto, de forma geral, agradecemos a todos que participam, a todos os participantes fiéis do Café Haiti, apesar de que hoje não tivemos um número da escala de 50 ao habitual, porque começamos mais cedo, porque o café tem começado às 19 horas em ponto, mas hoje começamos mais cedo. No entanto, agradecemos a todos os participantes, ao meu convidado Antônio Alberto, pelo tempo despendido e esperemos então aqui até ao próximo Café no dia 15. Fiquem atentos às redes sociais, vamos então espalhar o cartaz do próximo convidado, já disse, é o engenheiro Nakasone. Vamos falar sobre segurança de software. Então, mais uma vez, obrigado a todos e obrigado pelo tempo despendido. E até mais ver, até o dia 15 de julho para o próximo episódio. Obrigado. Até mais. Obrigada. Obrigada, até mais. Até mais, Alice.